Bom dia! Boa tarde. E boa noite, galerinha. Hoje a gente vai fazer um podcast sobre os elétrons e os fótons. E mais uma pitadinha de coach quântico. Porque não tem como não falar disso nos dias de hoje, né? Exato. Eu acho que para começar a gente entender por que esse tema é importante, vamos falar um pouco sobre a natureza da luz. Basicamente, em 1880, era tudo definido já, basicamente. Todo mundo acreditava que a gente já entendia tudo sobre a luz, porque a gente tinha as quatro equações de Maxwell. E era isso, né? O Maxwell atingiu as quatro equações dele e todo o problema que a gente tinha a respeito da discussão da luz ser uma onda ou partícula, que vinha desde o século XVII com o Newton, tinha acabado. O Newton defendia, né, criou uma teoria corpuscular, mas tinha os experimentos de Huygens e, e outros experimentos que mostravam a face ondulatória da luz, e você teve essa discussão durante quase 3 séculos. Mas depois que o Maxwell conseguiu mostrar que você atingiu uma equação de onda a partir das equações eletromagnéticas, e foi definido que a luz era uma onda eletromagnética, então meio que foi decidido que tinha acabado a discussão. Mas só que, né, a física nada dura muito, durou acho que 30 anos essa paz. Na virada do século, mais ou menos em 1900, o Planck, ele atingiu, né, ele propôs a quantização da energia, e isso foi um fator muito importante para que o Einstein propusesse uma nova revolução na maneira que a gente vê a luz. Basicamente, então, teve esses 30 anos que a gente acreditou que era uma onda eletromagnética, mas a partir do momento que o Einstein pensou, poxa, e se a gente pegasse essa onda eletromagnética e quantizasse? A gente propôs que ela fosse composta por vários pacotes de energia que se comportassem como pequenas partículas. A princípio, isso não agradava muito a sociedade acadêmica da época, mas só que a teoria dele se propôs muito efetiva, de uma maneira que ele conseguiu responder uma dúvida que foi criada por Hertz em 1887 sobre por que quando a gente joga uma luz incidente em um anteparo metálico, por que ele acumula cargas para frequências de luz mais próximas do ultravioleta do que do infravermelho, né? O que a gente É chama de efeito engraçado fotoelétrico. isso, de que ele E não foi muito bem aceito e tal. Que na mesma época também teve o negócio do Planck, né, que você falou. E eu lembro que num artigo dele, acho que era do corpo negro, também não foi muito bem aceito, assim. Então, acaba que quântica desde muito sempre foi algo confuso, né? Assim, desde os primórdios. tipo assim, eu acho que eu acredito nisso. Porque imagina você nessa situação. Você tava ali, já tava imaginando que tudo já tinha sido descoberto. Aí do nada vem um trem e bagunça tudo, tipo assim, tem que descobrir tudo de novo. Deve ser chato. Einstein fez a mesma coisa com a Pois é. gravitação, né? Pois é. Einstein gostava de bagunçar os trem, era Ah, eu isso. ficaria bem frustrado também. Mas, pois é. Mas, de qualquer maneira, o que ele propôs, baseado nessa quantização da energia, né, que é energia é igual a constante de Planck vezes a frequência, de fato deu certo. Além de responder essa pergunta que estava aberta por Hertz, ela também foi utilizada no efeito de Compton, em 1923, que basicamente considerava a luz, né, como um fóton se chocando mecanicamente com uma partícula de massa. Ou seja, se a gente conseguiu concluir daquele fenômeno resultados que coincidiam com a realidade, então de fato o fóton pode ser considerado algo verdadeiro, né? Não é uma maluquice do Einstein somente. E isso voltou ao problema que a gente tinha há 4 séculos atrás, que era aquela mesma dúvida. A luz é uma onda ou é uma partícula? E eu acho que de tanto discutir, o pessoal perdeu a paciência. Falou assim, não, vai ser nenhuma das duas, vai ser as duas. E começou a Sim, discussão sim, sim, disso. sim. Beleza. Mas eu acho que essa parte do fóton, ela foi inovadora, mas como já tinha aquela discussão desde antigamente, ela não foi tão chocante.
As coisas começaram a ficar chocantes na hora que o de Broglie começa a supor o seguinte: ué, se a gente tem essa dualidade, se a gente tem que uma onda pode se comportar como partícula, por que o contrário não poderia ser válido? Então ele começa a indagar sobre isso e, né, futuramente, a gente vai ver que isso de fato acontece. Então, o de Broglie, ele supôs, né, o seu comprimento de onda, que é basicamente uma associação que a gente tem entre o comprimento de uma onda e o momento de uma partícula, ou seja, seria ali uma interface entre o mundo corpuscular e o mundo ondulatório. E ele falou o seguinte, né, dependendo do seu corpo, ali, mais ou menos, agora ficou um pouco confuso, mas de fato é esse. Então, por causa que a gente tem esse comportamento das redes de difração, a gente só consegue ver fenômenos ondulatórios se a rede de difração for da ordem do comprimento de onda, isso não é compatível com corpos macroscópicos, a gente não consegue ver, então, esse comportamento ondulatório para um planeta, para uma pessoa, seja até uma bola de futebol. Só que existem partículas no mundo subatômico que são compatíveis com essa teoria. Seria o caso do elétron, dos muons, dos pions. E especialmente para os elétrons, né, que é a partícula fundamental que a gente tem maior contato, durante o século passado, a gente conseguiu de fato provar que a suposição de de Broglie estava certa. Então, por exemplo, acho que as duas principais comprovações experimentais que a gente tem, a primeira acho que é do Davidson e Gamer, que acho que foram orientadas pelo Thomson, ganharam até o prêmio Nobel acho que foi de 1926, que eles basicamente pegaram o experimento de Bragg que a gente tinha para raios-x, que mostrava a reflexão do raio-x em cristais, e repetiram o experimento para elétrons e viram que acontecia a reflexão, ou seja, o elétron ele conseguia fazer o comportamento ondulatório. E o segundo experimento também de Debye e de Scherrer, não sei nem falar esse nome, foi mostrar que realmente você tinha padrões de, de interferência entre raio-x e elétrons e feixes de elétrons que eram semelhantes. Ou seja, uma comprovação não experimental, igual a gente pode ver nesse slide, que você não sabe dizer se eles foram formados por elétrons ou por raio-x. Eu, sinceramente, nem sei nem a ordem de qualquer um. Mas é isso. Eu acho que não dá não, né? Mas eu acho que a parte legal é isso. A quântica, ela surgiu dessa percepção, né? Ela surgiu na hora que Planck falou que a gente consegue quantizar energias e, consequentemente, a gente, para certos tipos de partículas e ondas, a gente não consegue distinguir o comportamento real delas, né? O comportamento delas podem ser tanto de ondas como de partículas. E pelo fato disso existir na natureza microscópica, porque igual a gente falou, né, que tem essa necessidade das redes de frações serem compatíveis com o corpo, com o tamanho do corpo, que faz surgir essas coisas engraçadas da mecânica quântica. Então, a gente tem muito difundido nas redes sociais, o tunelamento, a gente tem muito difundido a superposição. E a superposição e o tunelamento são aspectos que são conhecidos na ótica desde o século passado, desde do século XIX. E eram superentendidos naquela situação. A partir do momento que a gente começa a supor que partículas vão ter aquele tipo de comportamento, porque elas também podem se comportar como ondas, é que as coisas ficam engraçadas, é que realmente foge da nossa imaginação conseguir imaginar, conseguir supor algo daquele jeito. E, exatamente. Pois é. E além dessas características comuns, né, de ondas que agora a gente começa a enxergar nas partículas, é claro que ao longo dos anos foram surgindo mais algumas diferenças, né, como a gente vai falar um pouco mais para frente do spin, etc. E eu acho que o interessante da quântica, assim, a nível fundamental, os dois protagonistas de tudo que a gente acha chocante, que a gente estuda num curso de quântica, é o fóton e o elétron. Porque
são, né, duas coisas que surgiram. O fóton surgiu na luz, né? Ou seja, uma coisa ondulatória. A gente viu que tem características corpusculares. O elétron, ele surgiu como uma partícula, a gente supunha que era uma partícula e viu que ele pode se comportar como onda. Então, acho que são dois entes físicos fundamentais que são muito interessantes e que ajudam muita gente a entender a quântica. Então, por isso que a gente fez um podcast mais voltado para isso. E acho que até o final a gente vai poder entender um pouco melhor sobre tudo que a gente vê no curso de quântica. Esse No negócio que você curso de quântica falou, por aí. de que o elétron e o fóton são as partículas principais, assim, que a gente vê, eu fico pensando, tipo, se no futuro elas ainda vão ser principais, assim. Porque hoje em dia o que a gente estuda mais é neutrino. Neutrino e o bóson de Higgs são os que eu mais escuto falar, no geral. E aí, tipo, será que o neutrino e o bóson de Higgs são um novo próton e elétron? Não sei. É, aí tá uma pergunta interessante, né?